Vamos lá, gente, deixa eu falar umas verdades aqui pra vocês. Desde ontem, eu acho que vocês já devem ter visto em algum lugar, tá saindo aí na internet que Leonardo não tá pagando a pensão das crianças e corre risco até de ser preso, né? Mas sabe o que é de verdade que tá acontecendo? A Bonita tá cobrando as mensalidades da faculdade de medicina dela, que ela abandonou. Ela tá cobrando do Leonardo o pagamento das mensalidades de uma faculdade que ela abandonou, que ela não faz. Faz um ano que ela entrou com esse processo na justiça, mas a justiça do Brasil, do Rio de Janeiro principalmente, é extremamente lenta. Então até ontem ele não sabia da existência desse processo. Ontem ele foi intimado às 3h20 e às 3h30 já estava no Léo Dias dizendo que se ele não pagasse ele ia ser preso. E aí ontem ele estava numa audiência. Quando o Leonardo chegou lá, chegou também o oficial de justiça para intimar a Leonardo a fazer o pagamento dessas mensalidades da faculdade dela que ela abandonou. E aí, chegando lá, ele informou para ele que ele teria que pagar em 72 horas ou comprovar que já tinha sido pago na época essas mensalidades, com pena de prisão, caso ele não faça isso. O que ninguém conta é que o Leonardo e ela nunca foram casados, eles nunca tiveram nenhum tipo de papel, pelo menos, assinado na justiça. Mas como eles tiveram um relacionamento muito longo e eles conviveram juntos por muito tempo, ela tem sim direito a metade de tudo dele, e foi o que ele fez. Leonardo deu metade de todo o patrimônio dele pra ela, sem estresse na justiça, que eu lembro exatamente esse dia que ele chegou dizendo que tinha feito isso porque ele não queria mais estresse, que queria ficar em paz pra ela seguir a vida dela e ele seguir a vida dele, e foi o que ele fez. E mesmo depois disso, ela entrou na justiça pedindo ainda mais o pagamento dessa faculdade dela que ela abandonou. E vocês não acham muito curioso, não, essa história aí de que 3h20 Leonardo teve acesso ao processo e 3h30 já tava no Léo Dias? Que coincidência! Fico passada. Eu não sei como é que o Léo Dias descobre, porque um tempo atrás também foi postado lá no portal dele um monte de vídeo com um babá que já trabalhou comigo, com a cara borrada, vídeos gravados na casa do meu ex, inclusive, dizendo que eu era uma péssima mãe, dizendo que eu era ruim, que eu não sabia fazer isso, que eu não sabia fazer aquilo, que eu não era presente. Um vídeo que só ele teve acesso, porque não foi postado em lugar nenhum. Foi mandado diretamente para ele, para eles pensarem na postagem. Não é coincidência também ter sido o portal que cobriu o casamento deles? Vocês não acham? Caraca, as coisas, sei lá, é muita coincidência. Não é um povo tão discreto, gente. Não é um povo tão Bíblia debaixo do braço e Deus na frente. E por que faz essas coisas? Pra infernizar a vida dos outros? Por que não conta a verdade? Porque a verdade é essa que eu tô falando pra vocês. Que é o pagamento da faculdade dela, que ela abandonou, e a única coisa que tem em aberto com relação às crianças não é pensão. Foi de uma vez que Leonardo fez um pagamento que ela deveria ter feito, porque ela recebe a pensão e ela deve destinar os pagamentos aos interessados. Ela deixou de fazer, Leonardo recebeu uma mensagem dizendo que estava em aberto, foi lá e pagou. E aí, na pensão seguinte, ele descontou porque havia sido pago. Tem alguma coisa de errado nisso? Eu acho que não. Porque se ela vai receber a pensão, ela vai receber a pensão pra quê? Se não é pra pagar as coisas. Porque é o que a gente fala, né? É o que a gente sabe. Não é pra pessoa, é pras crianças. E digo mais, sabe por que Leonardo não fez o pagamento da faculdade? Porque ela abandonou, sim, óbvio. Mas tem mais. Até um tempo atrás, ela tava com um cartão de crédito do Leonardo, que esse cartãozinho de crédito, ela tava usando pra viajar pra Madrid e ir lá em lojinha de grife, em Dolce & Gabbana, em Louis Vuitton, comprar bolsinha. Comprar coisinha lá. Ô, vida maravilhosa, né, gente? Eita, é um bobão mesmo, né? E aí até as milhas do Leonardo, ela tava usando pra comprar passagem pra família dela, pros amiguinhos dela, pra tá viajando. Você acha, sinceramente, que eu, Caroline, depois de ter levantado essa bandeira, essa causa de macho que não paga pensão, macho que abandona as crianças, que não quer proporcionar o melhor padrão de vida pros filhos, você acha que eu ia passar a mão na cabeça do Leonardo? A pessoa que dorme debaixo do mesmo teto que eu? Nunca! Mas nunca! No dia que eu fizer isso, você pode me enterrar que eu tô morta, que eu tô louca. Eu não sou igual a você. Eu não passo a mão na cabeça do meu companheiro quando eu sei que ele tá fazendo coisa errada. Eu não passo a mão na cabeça do meu companheiro quando eu sei que ele poderia proporcionar muito mais e não proporciona, porque aqui não acontece isso. Eu sei o que é pedir na justiça a execução de uma pensão de um pai que não quer oferecer nem 1% do que minha filha merece. Eu sei.
E é o que eu tô fazendo, até hoje. Eu não vou deixar essa mulher descredibilizar uma causa tão séria, uma coisa que tantas mães no Brasil inteiro, no mundo inteiro, passam aí, que é não ter auxílio de pensão, não ter auxílio de um parceiro presente, não ter auxílio de um pai presente, que queira estar presente cada vez mais. Eu sei o que é isso. E essa mulher é um desserviço para quem vem aqui na internet dar a cara a tapa para falar uma verdade. Essa mulher é um desserviço para quem vem aqui dizer que não tô tendo pensão. Não tá tendo pensão, tá tendo 10 vezes mais do que o que eu recebia. 10 vezes mais do que eu recebia. E tá aí com esse papinho. E eu não vou deixar essa injustiça acontecer, sabe por quê? Porque nós tendemos a acreditar primeiro na mulher. Primeiro na mãe. Nós mulheres, pelo menos, né? Primeiro na história que a mãe vai contar. E ela tá se usando de uma causa tão séria que realmente existem mulheres que passam por isso para descredibilizar o Leonardo. Porque se eu não tivesse visto todos os comprovantes, o que eu pedi para ver, eu não tô falando de uma coisa aqui superficial, não. Eu pedi pra ver todos os comprovantes. Se eu não tivesse visto, eu não teria aberto a minha boca aqui pra tá falando coisa pra defender o Leonardo, não. E eu tô falando, sabe por quê? Porque ela deu voz também aos amigos, assessor, a não sei o quê. Devia aqui deixar comentáriozinho na internet, reforçando que sim, isso é sobre as crianças. Por que ela não tem coragem de dizer que é sobre ela? Sobre a faculdade que ela abandonou pra viver o sonhozinho europeu dela? Por que ela não tem coragem? Esse povo é uma piada, gente. E eu não vou permitir que o Leonardo faça parte do circo deles, porque eu sei bem o que eles são capazes de fazer. Eu sei bem até onde eles vão pra destruir uma boa fase, que inclusive, eu não sei se vocês perceberam, nos últimos dias só saiu coisa boa sobre o Leonardo na mídia. Nossa, será que ele incomoda tanto assim? Será que eles ficam tão chateados de ver as pessoas falando bem, assim, dele? Por que será? Eu sei até onde esse povo vai, eu sei até onde esse povo consegue ir. E se eu precisar vir aqui 1, 2, 10, 20 vezes pra defender minha família, eu vou vir. Se eu souber que eles estão certos. Se eles não tiverem, pode ter certeza que eu vou ser a primeira a criticar. Então é isso. Se vocês queriam saber da verdade, tá aí a verdade pra vocês. Tem coisas que são muito previsíveis, eu não me choco mais com nada. Então vamos lá. Eu não vim aqui pra discutir com quem fala asneira. Até porque... assim como eu não preciso do meu marido pra vir me defender, o pai dos meus filhos não deveria se esconder atrás de narrativas mentirosas contadas por quem não sabe 1% da história, ou por quem não viveu uma história. Eu sempre revidei com silêncio, porque eu acredito que a vida pessoal em paz vale muito mais do que os likes que a gente recebe aqui na internet. Mas agora deu. Infelizmente, eu vou ter que abrir minha boca. Vamos parar de mentiras com o meu nome, eu vou falar a verdade. Tudo que não foi dito agora, eu vou falar. Primeiro, aqui tá a prova que ele estava devendo sim a pensão alimentícia das crianças também. Até porque, se ele não tivesse devendo, não teria por que ele ter pago hoje, né? Porque ele só tinha 72 horas pra fazer o pagamento, senão ele seria preso. E ele fez. Eu não sei que sonho você teve, que você tá colocando essa história de faculdade. Processo nenhum, juiz nenhum designou o pagamento de faculdade pra mim. O que foi designado foi um valor de 10 mil reais pra que eu pudesse me reestruturar por um determinado tempo no mercado de trabalho. O que eu fosse fazer com o dinheiro era problema meu. Não estava escrito faculdade nem nada. Então assim, aqui vai a prova e o Pix da intimação, dizendo que era sim pensão alimentícia. Eu não vim aqui na internet, nunca, antes disso, brigar nem comemorar sobre pensão ou qualquer coisa que atingisse a imagem dos meus filhos. Muito pelo contrário, né? Até porque esse processo que eu entrei já corre há muito tempo. Se eu fosse explanar alguma coisa, eu já teria colocado faz muito tempo, não só agora. E eu não sei se você sabe, mas assim, quando a gente é casada, a gente pode abrir algo que se chama conta conjunta. Então tá aqui a foto do cartão que eu gastei. Esse cartão era meu, estava no meu nome. Nessa época não havia separações de bens, não havia pensão fixada pelo juiz na época. Então, portanto, tudo que tínhamos era nosso. Não tínhamos separado nada, nem casa, nem carro, nem dinheiro, nem nada. Outra, as milhas também eram minhas. Porque o cartão era da conta conjunta que acumulava as milhas. Então, eu também gastava do meu cartão de crédito e acumulava as milhas do meu cartão de crédito. Mas agora eu entendi que não adianta eu querer preservar a imagem de alguém que não tem nem a decência de falar a verdade.
e deixa os outros virem aqui na internet me atacar com inverdades. Então vamos lá, vamos começar a refrescar a cabeça dos pais dos meus filhos. Até agora eu tava quietinha. Era melhor me deixar quietinho. Vamos lá. Vamos começar falando de quando eu tava grávida de 3 meses, do Mateu, que eu precisei de buscar dentro de um bêbado, onde eu quase perdi o nosso filho e te achei depois jogado no chão da cozinha dormindo. No outro dia que isso aconteceu, eu tava almoçando, eu levantei toda ensanguentada. A nossa funcionária falou assim: filha, você tá perdendo seu filho. Eu corri pra perinatal, corri. E lá eu me deparei com esse exame aqui, que eu tinha um hematoma, depois dessa situação de estresse que eu tive, porque eu peguei meu carro, voava nas lombadas, e aí descobri onde que você estava. O hematoma cresceu, ficou com 10 centímetros, eu não podia pegar a Helena no colo, eu não podia fazer minhas atividades físicas, eu não podia nem subir as escadas, porque a médica falava pra mim que se eu fizesse isso, eu poderia perder o meu filho. Então assim, eu só descia uma vez e subia uma vez no dia as escadas. A minha filha, que tinha nem 1 ano, eu podia pegar no colo. Você lembra? Vamos refrescar um pouquinho mais. Pandemia, Rio de Janeiro. O Mateu tinha 20 e poucos dias. Ele tinha acabado de sair do hospital. Lembra que ele ficou internado por 1 semana quando ele nasceu? E a gente não sabia o porquê, o que ele tinha. Ficou 1 semana internado, pegando veia no pezinho, pegando veia no bracinho, pegando veia. Eu não vou aqui colocar a foto do meu filho internado, porque eu acho isso apelativo. Mas Mateu tinha acabado de chegar da internação e você saiu, pandemia, foi para um baile funk, tem até o vídeo, né, que saiu porque eu descobri do G-Show. O G-Show me contou porque eu tinha ido na igreja, você tinha saído. Aí esse dia eu fui pra igreja, quando eu voltei, o vídeo tinha saído, eu descobri pela internet, pela mídia, que você estava num baile funk, cheio de mulher na pandemia, podendo trazer riscos pros nossos filhos dentro de casa e pra mim, que estava de puerpério. Nesse dia eu lembro que a minha mãe também estava lá, minha prima estava lá e ela falou: filha, você não precisa disso. Você já tá sozinha mesmo. E eu tava, né? Peraí. E eu poderia ficar aqui tendo essa conversa com vocês um tempão. Poderia colocar aqui outras coisas mais pesadas também, mas vamos guardar um pouquinho, né? Vai que. E para que fique bem claro para as pessoas que gostam de inventar coisas dos meus filhos, eu não moro em Madrid, eu moro no Brasil com os meus 2 filhos, moro no Rio de Janeiro. Passo 5 dias no mês com o meu marido e o pai pega um final de semana sim, um não e 1 vez na semana. Essa é para os meios de comunicação que inventaram que as crianças moram com o pai. E sinceramente, todas as vezes que ele pede para ver um dia a mais, eu deixo. Mas assim, quem acorda todos os dias, 5 horas da manhã, leva na escola, busca na escola, tá nas atividades extracurriculares, faz lanche, café da manhã, dorme junto, janta, resolve cada particularidade dele, sou eu. Então, se tiver 100, 1.000, sei lá, 10 reais que não foi pago de uma pensão estabelecida para os meus filhos, eu vou cobrar porque é direito deles. Tentei sim comunicação via WhatsApp, eu não obtive uma resposta positiva, então eu não vi outro meio de receber esse valor dos meus filhos também. E eu tentei sim várias vezes conversar, eu dei prazo, mandei notificação, pedi para cumprir o acordo, ele não cumpriu, não tem responsabilidade, não adiantou. Então eu não tive outra alternativa a não ser entrar com o pedido na justiça. Até porque ontem ele recebeu 2 intimações, não foi só uma, tá? Por pagamento. E eu não recebi metade dos meus bens não, tá? Metade dos bens que a gente construiu juntos. Eu recebi um valor bem inferior, inclusive. E mesmo eu ficando com a menor parte, mesmo assim ele não cumpriu com o pagamento. E se eu tivesse ficado com a metade, eu ainda assim teria o direito. Porque
a gente construiu junto, é o meu direito. E quando a gente morava em Curitiba, na casa da mãe dele, a gente começou dormindo no sofá da casa dela. E obrigada, tá? Por me aceitar na sua casa, por deixar eu ter ficado ali, mesmo porque a gente não tinha quarto. O quarto que a gente tinha ali era o sofá. E eu fiquei com o maior prestígio e amor que eu sentia por ele na época. E a gente construiu junto, sim, porque eu fui muito mulher do lado dele. Eu que mexia com toda a parte de finanças ali, eu que administrava. Quando ele ia para um time chamado Joinville, que tava na série C ou D, eu não lembro direito, eu falei pra ele que eu não ia pra Joinville, porque ele não era jogador de série D ou C, na época eu não lembro que série que tava, e que eu não ia junto com ele, que era pra ele aquietar a bunda dele no banco do Atlético Paranaense, mesmo o Petralha falando pra ele que não ia usar, que ele era o 5º zagueiro, que era pra ele ser emprestado, que ninguém ia usar ele. Eu falei assim, pois você fique, você tem contrato, você não é jogador de série C. E aí, por conta... Eu já entendi que o meu defeito até hoje foi ter me calado em relação a tudo que eu vivi. Mas esse aqui é só o começo. Se quiser continuar, eu tô bem disposta. E ele sabe bem do que eu tô falando. Vai começar a aparecer algumas verdades. E outra, como você diz, aqui você não tem o direito de fala. Você não viveu. Então, por favor, recolha a sua insignificância. E só pra eu não pagar de mentirosa e pra finalizar esse assunto, tá aqui o comprovante da pensão das crianças. Eu tive acesso e nunca foi atrasado e nunca foi deixado de ser pago. Como ela fez questão de postar aí o número do processo, ela vazou o número do processo, quem quiser ter acesso pra ver, vai ver que sim, é um processo de alimentos, mas é um alimentos para benefício dela, não o das crianças. Vai ver que é sim sobre a faculdade dela. Só acessar que vai ver. E isso daqui tá tomando um rumo que não devia ser tomado, porque isso aqui não é uma competição de quem sofreu mais, de quem passou mais barra, porque se for pra ser assim, a gente também tem coisa pra falar, como todo mundo sabe, como ela mesma sabe, sobre as coisas que eu passei. Então, não existe ex-filho, gente, aqui é sobre filhos, a história é sobre filhos, é sobre pensão, é sobre dizer que tá acontecendo uma coisa que não tá. Eu não quero estar sabendo de ex-marido, ex-namorado, não quero saber. Até porque eu também tenho história pra contar. E sobre o cartão, tá aqui, ó. Tava assim, torrando em madrinha enquanto tava namorando o Éder. E é isso, e fim de papo.